fazem a respeito dessas imagens. Vamos ver aqui como é que começou essa história, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, primeiro, nós vivemos tempos hoje em que o terrorismo já é, de alguma maneira, as pessoas não estão mais na linha de produção, as pessoas estão espalhadas por diversos campos, a costureira faz o tecido aqui, eu conservo, o pneu é fabricado em outro lugar, o carro é fabricado em outro lugar, junta tudo. E, portanto, o controle que eles tinham sobre os trabalhadores se espalhou. E a necessidade de manter esse controle. Tá? Nesse sentido, é preciso pensar de que maneira se poderia colonizar tanto cabeças, quanto corpos, quanto mentes. Né? E o controle, na verdade, vai no sentido de eu preciso saber o que o trabalhador está fazendo e deixando de fazer. Eu preciso saber como é que ele está gastando o dinheiro dele. Porque se de repente ele resolve torrar tudo em cerveja e aí ele fica bêbado, provocando confusão, a coisa pode ser complicada porque eu tenho que prever uma série de estruturas que possam controlar essa situação. Mas, por outro lado, se ele resolve economizar e ele resolve não trabalhar no mês que vem porque ele economizou e ele não precisa dessa grana, a coisa é meio complicada. Porque aí como é que eu faço, como é que eu garanto que ele volte todo santo dia na linha de produção ou que ele fique na casa dele produzindo o que ele tem que produzir e eu garanto que ele está ordenadamente trabalhando do jeito que eu quero que ele fique. Né? Então, eu preciso estender esse controle. Eu preciso estender esse controle tanto sobre a maneira dele pensar, quanto sobre o que ele faz, quanto sobre o que ele deseja. Né? E a coisa tem que ser absolutamente sutil. Na Segunda Guerra Mundial, a coisa ganhou um ponto, um salto em termos de sofisticação, porque a guerra aconteceu lá na Europa, os Estados Unidos entraram com os aliados, o parque industrial na Europa foi destruído, e aí os americanos, muito gentilmente, disseram, gente, nós podemos produzir e vender para vocês enquanto vocês reerguem o parque industrial de vocês. Né? Legal, maravilhosa atitude. Mas, por outro lado, para poder vender qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, que queijo que eles vão vender para os franceses? Que vinho que eles vão vender para os portugueses? Que café da manhã que eles vão vender para o pessoal em Belém do Pará? Açaí? Nananã. Né? Então, o que eles precisam, na verdade, é homogeneizar os gostos, homogeneizar os desejos. E aí, pasteurizar absolutamente tudo. Porque isso favorece a fase de globalização, a sociedade de consumo, né? o monopólio, o oligopólio, enfim, as culturas, os consumos, absolutamente tudo que lhes convém. Né? E aí a mídia é fantástica, porque a mídia serve maravilhosamente para isso, porque ela alcança todos nós, onde quer que a gente esteja, né? As mais diversas mídias. Ela ocupa o nosso tempo de lazer, mesmo quando a gente quer descansar, e ela ocupa o nosso tempo de informação. A gente acha que a gente se informa pela mídia, certo? Ela nos mostra o caminho para a felicidade. Ela não proíbe nada, ela só mostra o que a gente precisa fazer para ser feliz. E o que mais que a gente quer na vida, se não ser feliz? Tem gente que faz alguns séculos atrás que queria ser triste, que queria ser melancólico, que queria ser... Podia ser uma diversidade de coisas. Hoje não. Hoje a gente tem que ser feliz. Né? E é fácil ser feliz. Se você não é, gente, vai lá, vê qual é o produto que te vendem, vê qual é a coisa, qual é o modelo, o estilo de vida, o padrão de comportamento que eles te vendem. Porque se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você comprar esse carro, vai chover mulher no teu pedaço. E se não der certo, compra o carro mais caro, compra o carro do ano, Se você usar esse creminho, você não vai ter lugar nunca. Né? E se tiver, mude de creminho, use o mais caro, silicone, blá blá blá, um monte de coisa, porque sem isso você não vai ser feliz. Né? E a felicidade acabou, na verdade, sendo a ditadura do gozo. Né? Eu sou feliz no momento em que eu compro um carro novo. 10 minutos depois, eu percebo na esquina que a loira estonteante não entrou no carro. Né? Então, o gozo é curto, é rápido, é interrompido e só serve para eu continuar buscando, porque eu quero ser feliz. Tá? E eles mostram, em função disso, todos os modelos de beleza, de felicidade, de tudo, absolutamente tudo, no âmbito que lhes convém, tentando vender as ideias, os comportamentos, as interpretações e os produtos que lhes interessam. E aí eles fazem isso usando imagens de mulheres, imagens de homens e mostrando a melhor imagem, o melhor ângulo para um e para outro. Né? Ok. Quando
quando a gente fala isso para o pessoal da mídia, eles dizem, não, nós não inventamos nada, nós só mostramos para a sociedade o que a sociedade valoriza, né? Não somos nós que inventamos, a gente não inventa nada. É uma meia verdade, eles de fato não inventam nada, mas eles fazem algumas coisas. Por exemplo, eles olham aqui um monte de coisa, vocês aqui estão inventando uma modalidade nova de comunicação e de informação. Eles prestam atenção e, se a coisa dá certo, eles resolvem capturar, sequestrar aquele comportamento, né? Utilizar aquele comportamento para os fins deles, em outro lugar, em outro contexto, com outro significado, né? E aproveitando o que a gente criou para transformar aquilo numa moda que lhes é conveniente ou que aumente o potencial de alcance que eles querem ter, né? Então, eles desterritorializam, eles focam o que lhes interessa, eles tiram do território, eles dão um novo significado e eles utilizam para as suas finalidades, tá? E eles fazem isso de uma forma absolutamente abundante. E por que isso nos pega, né? Isso nos pega porque nós somos uma espécie dependente, né? A gente precisa do cuidado dos outros para poder sobreviver desde pequenininho. Então a gente aprende que se chorar vem leitinho, se sorrir, papai e mamãe presta atenção, se fala, a gente aprende a decodificar os valores que existem na tribo onde a gente nasceu. E a gente faz isso pela vida fora. E a gente imita esses comportamentos para garantir a atenção, e se a gente não consegue imitar, a gente introjeta, bota para dentro da gente, e a gente quer ser assim quando a gente crescer. A gente tem um modelito, né, de como a gente vai ser quando a gente crescer. E a gente observa o que se diz na família da gente, o que se diz na escola, o que se diz nos meios de comunicação, o que se diz em todos os lugares por onde a gente circula, para saber quais são as coisas que são valorizadas socialmente. É claro que nós não somos todos massificados. Chega uma hora em que eu quero individualizar. Eu gosto muito da Bia, mas eu quero ser eu diferente dela. E ela gosta de mim, quer ser ela diferente, mas nós fazemos parte da mesma tribo e nós temos uma série de coisas em comum. Então, a partir de uma certa idade, eu seleciono algumas coisas do que eu vi e eu faço a minha subjetividade, eu formo a partir tanto dessas coisas que eu vejo que me são oferecidas, quanto de uma reorganização, de uma seleção dessas coisas que eu faço individualmente, de um processo de individuação e de participação social e coletiva. Tá? Isso quer dizer que os meios de comunicação fazem a cabeça da gente. E eles não precisam mais dizer proibido. Eles não precisam mais dizer você não pode. Eles não precisam mais dizer você precisa. Eu já botei para dentro de mim o jeito como eu quero ser. Eu já sei que eu preciso emagrecer pelo menos uns 10 quilos. Ninguém precisa me dizer. Eu já botei para dentro de mim, tá? Então, eu mesma me controlo segundo os valores que eles conseguem me vender com muita sutileza, né? E aí aonde? Eu peguei as mulheres, obviamente, porque é minha militância, que é o caso, né? Em que lugares e de que jeito eles fazem isso com as mulheres? Eles fazem isso em todos os lugares, né? Nós somos uma presença abundante na mídia televisiva, né? Sempre focada de uma forma igual. Ausente nos espaços que são chamados sérios, as pesquisas dizem que nós aparecemos mais ou menos 8%, e enquanto apresentadoras, enquanto conteúdo, enquanto programação, enquanto publicidade, sempre, sempre, sempre com a mesma imagem. Nós somos brancas, jovens, cabelo liso, esvoaçante, magras, né? E o cabelo faz assim todas as vezes que a gente se mexe, e ele não fica branco nunca. E se não tiver jeito de disfarçar, troca, bota outra mais nova no lugar. Porque além de formar a opinião, ela faz a cabeça no sentido de um modelo de como eu quero ser, de como eu devo ser. E o modelo é absolutamente estreito. E aí a gente abunda, né, em todos os lugares. Enquanto musa, a gente abunda, né? A gente anuncia, vende brinde, carro, cerveja, etc. e tal. Enquanto gente que tem opinião, que tem cabeça, que tem demanda, que tem exigência, que tem reivindicação, cadê? Sumiu. Simplesmente não tem. Gente, tem um livrinho lá fora, onde eu falo da beleza, mas eles produziram, desde ao longo dos séculos, imagens diferenciadas de beleza, e a gente vai sendo sanfona, né? Hora o peito cresce, hora decresce, hora a bunda cresce, hora a gente engorda, hora a gente emagrece. A gente vai, eles vão moldando a gente do jeito que eles bem entenderem. E claro, à medida que a gente vai se libertando em alguns momentos e mudando a nossa relação na sociedade, eles vão mudando e modernizando a imagem deles.